Seu quadrinho aqui. Eu trouxe para vocês, porque eu também sou pesquisador na área de educação, eu trouxe algumas falas que são paradigmáticas para encerrar a nossa intervenção. Tá? É um material de pesquisa que eu recortei e trouxe para mostrar para vocês. São escolas de periferia, discursos comuns de professores em algumas escolas e regiões da periferia de Porto Alegre e da Grande Porto Alegre. Alguns discursos que eu encontrei. Então, falando da sua escola. Considerando como essa escola surgiu, como se estabeleceu a comunidade, por um loteamento, assentamento realizado pela prefeitura, tudo passa pela participação. Tudo na comunidade é conquistado pela participação. E na escola acontece da mesma forma. A abertura democrática beneficia a nossa prática. Professora Gina, da escola A. O que mais temos é o desejo de se aproximar. Como trabalhar a identidade cultural? A equipe e a direção da escola. A equipe tem esse desejo de se aproximar da comunidade que participa muito. Só que essa participação ela não caiu do céu, ela foi construída. Ela é construída, ela é um exercício, ela tem que ser começada. Não adianta eu dizer assim, os pais não vêm, eu chamo e não vêm. Não, tem que ter uma construção, tem que se buscar as formas de participar. Faça um movimento de resgate. Se avançou na inclusão, a gente consegue mantê-los na escola. E isso é importante. Por isso acho que temos muitos ganhos. E se faz grandes avanços. Quando a gente olha para a escola, percebemos o cuidado que se tem com o aluno. Professora Selma. Essa é uma escola que escuta, que abre o espaço para a participação e tenta fazer isso, tenta se aproximar, se tenta fazer projetos e ações coletivas com a comunidade. Professora Clara. Então, essa é uma fala de compromisso com a comunidade, com os alunos, com a realidade e uma experiência participativa interessante. Depois eu encontrei outras falas com outro paradigma, com outra visão, que também existe e é forte. Tá? E que não dialoga com aqueles elementos de realização, de busca que eu falava antes. Outro discurso. Sou professor, não sou psicólogo. E nem assistente social. Tá? Senhora Maria. Boa parte dos meus alunos não tem condições de aprender. A gente sabe que todo ser humano aprende, né? Aprende sempre, desde o nascimento até o último suspiro. Só que aprende de forma diferente. Agora, esse professor está dizendo aqui já, boa parte dos meus alunos não tem condições de aprender. Né? Eles já chegam à escola reprovados, sem condições de aprender. Muitos dos nossos alunos não sabem conviver, não têm hábitos, convivem com a miséria e a violência, não se adaptam à escola. O que tem que fazer na escola, né? Eles não sabem conviver com a violência, e nós estamos renunciando o nosso papel de educador. Mas as primeiras premissas do educador é não renunciar ao seu papel de educar, né? De educar o povo, de querer que todos se tornem pessoas, cidadãos, né? Por mais que seja um contexto de violência, de pobreza. Bom, então na realidade o que a gente encontrou nas duas primeiras falas? Um novo senso comum, né, com compromisso com a aprendizagem de todos, para todos, com acolhimento, com cuidado, com inclusão. Né, e é esse novo senso comum que a gente vai conquistar com a participação, com a formação, que vai estar relacionado com esse compromisso da aprendizagem para todos. Isso a gente constrói, esse novo senso comum. Aquele velho senso comum, em que o único responsável pela não aprendizagem é o próprio aluno, portanto eu não tenho nenhum compromisso com ele, esse velho senso comum é superado pelo domínio teórico dos instrumentos científicos que nós temos para desenvolver uma educação para todos, uma educação que inclua
uma educação que garanta a aprendizagem de todos. Eu sempre cito um relato da professora Maria Luísa Xavier, da USP, que pesquisa muito na periferia, que ela, contando uma professora muito bem intencionada e que realmente estava trabalhando muito bem com o cuidado e acolhimento dos seus alunos, mas ela usa o exemplo para mostrar como as pessoas dicotomizam a questão do conhecimento e não conseguem perceber que o conhecimento está relacionado com tudo. O professor Joãozinho, ele chegou no início do ano aqui e não falava com ninguém, não escrevia, não fazia nenhuma tarefa e se relacionava só de forma violenta com os outros. Ele não conseguia conviver, nem falar com a professora, nem com os colegas, nem brincar. De tanto eu trabalhar com ele agora ele brinca, ele interage com os outros, ele aprendeu a respeitar os outros, né? E ele fala, já está se expressando, falando, já está perguntando, mas não aprendeu nada. Quer dizer, para ela, a aprendizagem seria só o letramento, a matemática, mas não é só isso. Isso é importante, mas cuidar e acolher e integrar essas pessoas na escola é também aprendizagem. E o aprendizagem tão ou mais importante que ele é um pressuposto, o aprendizado afetivo, psíquico, interativo, é fundamental para o desenvolvimento cognitivo. Né? Então, às vezes, a tarefa primeira da escola não é ensinar as primeiras letras. Às vezes, a tarefa primeira da escola é ensinar a usar o banheiro, o bebedouro, a falar com o outro sem bater, a entrar de forma organizada na sala de aula, a respeitar o outro. Às vezes, é o primeiro, isso é cuidado, isso é acolhimento. É o primeiro ato pedagógico é esse, para, a partir da configuração de um grupo, tu poder desenvolver os elementos cognitivos mais profundos. Então, claro, a nossa tarefa é difícil e complexa, né? Mas ela tem um seu lado extremamente bonito e realizador. E é por isso que a gente envelhece nisso, né? Porque, de fato, nós temos muitas compensações. E por isso que, para encerrar, eu quero deixar para vocês um versinho de Drummond, que para mim ele representa assim, todas as coisas bonitas que eu já fiz e que carrego comigo como educador, que vocês certamente também terão. As coisas tangíveis tornam-se insensíveis à palma da mão, mas as coisas cinzas, muito mais cilindras, essas ficarão. Então, muito obrigado e bom trabalho para vocês. Chamar o professor Antônio Branco aqui para fazer os agradecimentos pela participação do nosso secretário na nossa manhã de formação sobre gestão da escola pública. E aí, em seguida, nós vamos fazer uma nova organização do tempo, né, pessoal? Nós queremos agradecer, portanto, o professor José Clóvis, secretário da Educação, pela sua brilhante contribuição e do conteúdo à nossa reflexão. Então, sairemos aqui com uma bagagem muito bem renovada para fazer o debate nas nossas escolas e repensar os processos que nós já temos andando